Abra comigo a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 1. 80 versículos no capítulo 1. 80 versículos, né? Mas nós não vamos ler os 80, né? Senão a gente vai ficar muito tempo aqui. Nós vamos ler eu tinha que escolher um dos 80, certo? Gostaria de ler os 80. Nós vamos ler o versículo 45. Quero conversar com vocês hoje sobre a vida e a fé de Zacarias, a vida e a fé de Maria, e a nossa vida e a nossa fé. Porque esse versículo que nós vamos ler foram as palavras de Isabel, esposa de Zacarias, se dirigindo a Maria. Fala assim: feliz é aquela que creu, que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Vamos ler de novo? Juntos. Feliz é aquela que creu, que se cumprirá o que o Senhor diz. Amém? Pai, fala conosco. Deus, tua palavra é linda. Deus, tua palavra é uma delícia. Ela é alimento. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Obrigado pela palavra da tua boca que está na Bíblia e que nós podemos ler hoje. Querido Espírito, vem nesse lugar e faz uma linda obra em nossos corações. Nós te desejamos, Espírito Santo. Jesus, nós te amamos. Pai, nós te adoramos. Como nós te desejamos, como te desejamos. O que nós mais queremos é o Senhor. Tu és o nosso bem maior. Nós queremos a tua presença. Vem, Santo Espírito, de maneira ainda mais intensa e fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos sentar. Louvado seja Deus. Vocês escolheram a melhor parte. Estar aqui hoje na casa de Deus, né? Vocês escolheram a melhor parte. Gente, esse relato de Lucas, capítulo 1, fala a respeito do nascimento de João Batista, do anúncio do nascimento de João Batista, da fala do anjo Gabriel, Deus por meio do anjo Gabriel, da fala dele a Zacarias, o anúncio do nascimento de Jesus a Maria, da fala do anjo Gabriel a Maria, e, enfim, nestas falas há essas duas situações. Essas palavras foram ditas a eles, então, tanto um como o outro, tanto Zacarias como Maria receberam uma visitação angelical do mesmo anjo Gabriel. Os dois receberam uma palavra. Os dois não tinham que temer. Os dois ouviram um não temas. Tanto Zacarias como Maria ouviram um não tenha medo, não tema. Os dois receberam o nome das crianças. Deus falou a Zacarias que o nome do filho dele seria João, que o nome do filho dela seria Jesus. Os dois receberam missões divinas. João foi cheio do Espírito desde o ventre. E Jesus foi concebido pelo Espírito no ventre de Maria. Zacarias e Maria, ao ouvirem a notícia, ambos fizeram as suas perguntas. A pergunta de
Zacarias revelou incredulidade, mas a pergunta de Maria revelou fé. E nós temos muito o que aprender, tanto com Zacarias como com Maria, com a vida e com a fé. Vamos pensar aqui um pouco na vida de Zacarias. Você deve estar com a Bíblia aí no capítulo 1 de Lucas, e os versículos que nós vamos citar são todos do capítulo 1 de Lucas. E versículo 6 diz, ambos, referindo-se a Isabel e Zacarias, os pais de João Batista, diz a Bíblia, ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Isso não quer dizer que eles eram perfeitos, que nunca erraram, não é isso que está dizendo, mas a conduta deles era uma conduta de obediência irrepreensível. Quando eles pecavam, eles se arrependiam, então não eram mais repreensíveis, pois tinham e obedeciam aos mandamentos e preceitos do Senhor. E esse casal, Zacarias e Isabel, eles eram adiantados em idade. E eles tinham uma frustração na vida. Eles não tinham filho. Isabel era estéril. E naquele tempo, uma mulher não ter filhos, ela era vista no mínimo como uma mulher não abençoada. As pessoas não... Havia quase que uma discriminação, não havia uma discriminação, e talvez no coração de alguns até uma rejeição por uma mulher que não conseguisse gerar filhos. Então, foi um casal que enfrentou dificuldades, eles já estavam em idade avançada, mas é lindo que a Bíblia diz que ambos eram justos aos olhos do Senhor, aos olhos de Deus, aos olhos dos homens e das pessoas. Talvez as pessoas o julgassem, dizendo, não tem filho, deve ter alguma coisa errada, e acho que só tem aparência de piedade, mas já que não tem filho, numa dessa tem um pecado oculto aí escondido. Mas eles sabiam que eles estavam sobretudo debaixo dos olhos de Deus. E o Zacarias era um sacerdote. Estão aqui os dois avançados em idade. E o que é lindo é que a Bíblia está dizendo isso não do começo da vida deles. Está falando de um histórico da vida deles. Esse histórico que foi marcado por dificuldades, por discriminação, por frustração. Mas sabe de uma coisa? Não é porque eles não tiveram a sua oração respondida na hora que queriam, que eles deixaram de obedecer, que eles deixaram de ser fiéis a Deus. A Isabel não disse, eu pedi a Deus, eu sou obediente, o Zacarias também. O Zacarias disse, olha, eu te sirvo, sou fiel na tua casa, olha aí, e você não me abençoa, por que você não me abençoa? Será que vale ser obediente a Deus? O que vale servir a Deus? O que vale obedecer a Deus? Se um filho, que é o que a gente quer, ele não dá. Não, eles não agiram assim. Deus não lhes deu a bênção como eles queriam, do jeito que eles queriam. Não. Mas eles sabiam separar as coisas. Eles não obedeciam a Deus em função de ter ou não uma bênção. Obediência é uma coisa, a bênção é outra. Eu não obedeço a Deus porque quero uma bênção. Eu obedeço a Deus porque Deus é Deus. Zacarias e Isabel estavam na presença de Deus, servindo a Deus, obedecendo a Deus, fidelidade a Deus, independente da bênção.
Deus é mais importante do que a bênção. Deus era primeiro lugar. Eles não deixaram que a falta da bênção afetasse o relacionamento deles com Deus. Eles não permitiram que a falta da bênção interferisse no obedecer deles a Deus. Não, Deus era Deus, Deus é digno, Deus é soberano, Deus sabe de tudo. Essa era a vida de Isabel e de Zacarias. A Bíblia mostra que se tratava de gente de oração. O anjo disse a Zacarias, 13º versículo do capítulo 1, não tenha medo, Zacarias, sua oração foi vida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Sua oração foi ouvida. Eles oravam. Eles eram gente de oração. Oravam, oravam, oravam. Eram de oração. Eles tiveram oração porque queriam ter um filho. E do que eu entendo no texto, especificamente por isso, Zacarias já não orava mais, mas ele era homem de oração. Zacarias e Isabel, eles estariam lá com mais de 80 anos. Talvez o Zacarias pudesse dizer, olha, começo de julho está muito frio. Não vou no templo, não vou servi-la. Não dá, estou muito velhinho. Não, ele estava lá. Ele valorizava o templo, a casa de Deus, ele valorizava o culto. Vida de Zacarias. Vida de obediência, vida de oração, vida de culto. Vida de culto. E eu e você temos muito que aprender com esse homem, com o Zacarias. Em todas essas coisas. Eu e você não devemos, assim como ele, condicionar o nosso culto, obediência ou fidelidade a Deus em função de ter uma bênção ou não. Obediência é obediência independente de se eu vou ter ou não vou ter. Eu obedeço a Deus porque Deus é Deus. Sabe, quando eu obedeço a Deus, sim, eu me coloco em uma situação onde a bênção dele vem. No entanto, a obediência não é por causa da bênção. Embora a obediência nos leve a bênçãos. No entanto, obediência é uma coisa, bênção é outra. E está aqui um homem que obedecia independente da bênção. E eu e você? A gente obedece a Deus, a gente cultua Ele, a gente é fiel a Ele, independente da bênção, a gente é fiel a Ele, e a gente está se importando, sobretudo, com os olhos de Deus, e a Bíblia diz que aos olhos de Deus, eles eram essas pessoas fiéis, mesmo que aos olhos das pessoas, talvez os comentários não fossem os melhores, a gente aprende com Zacarias que obediência é obediência, porque Deus é digno, porque Ele é bom, porque Ele é justo, porque Ele é sabedor de todas as coisas, porque Ele é onisciente, porque Ele é onipresente, porque Ele é onividente, porque Ele é onipotente, Ele é digno de todo louvor, honra e glória, é digno da minha total obediência e devoção, independente se eu estou recebendo alguma coisa dEle ou não. Ele é Deus. Eu o cultuo, independente da minha idade e da minha situação. Eu o cultuo independente da minha atividade. Tem pai que diz, não, meu filho é muito pequeno, ainda não precisa ir na igreja. E não traz. Quando quer trazer o filho não quer mais, não se adapta ao ambiente aí, e por aí afora. Daí vem a adolescência, não. Adolescente ainda, deixa. Depois ele vê.
E deixa. Não é jovem ainda. Depois, quando amadurecer, e vai. Daí adulto, não, está muito ocupado. De repente está muito velho. Sabe, Deus é Deus, digno de louvor, digno de adoração, digno de ser cultuado. O Zacarias e a Isabel tinham essa vida, que cultuava a Deus independente de terem recebido a bênção que tanto queriam ou não. Nós cultuamos a Deus assim? Nós o louvamos mesmo não tendo o que queremos? A gente é obediente a despeito das circunstâncias? Eu, como esposo, a Carmen, como esposa, cumprimos o nosso papel de marido e mulher segundo a palavra de Deus, nos princípios dele, independente do que aconteça? Entregamos o nosso dízimo independente da situação financeira em que vivemos? Obediência, obediência. E vem o anjo e diz a Zacarias: tua mulher vai te dar um filho. Versículo 18, o Zacarias diz, ou seja, ele faz a pergunta de Zacarias, perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? O anjo diz: Zacarias, sua oração foi vida, Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Zacarias ouviu isso. Como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. Sou velho, minha mulher é de idade avançada. Ou seja, a mulher já tinha idade avançada e possivelmente ele era mais velho do que ela. Ele faz essa pergunta. Como posso ter certeza disso? Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo: duvido. Duvido. Só que ele foi mais polido na colocação. Ele não disse eu duvido direto, né? Ele disse: como posso saber disso? Afinal de contas, era Gabriel que estava ali, né? Mas daí o Gabriel disse: entendi, cara. Entendi o que você quis dizer, sem essa. E daí, versículo 20 diz, Gabriel dizendo: agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Você não acreditou. Essa tua perguntinha aí não me engana. Você não acreditou. Ele orou, quando Deus responde, ele não acredita. Alguém que era piedoso, que orava, que cultuava, mas quando veio essa situação, ele achou que o limite humano seria um limite para Deus. Eu sou velho, minha mulher é avançada em idade. Não tem como. Limitando Deus. Desacreditando. E nós precisamos aprender com Zacarias a não ter esse tipo de fala que ele teve. Quando ele não acredita, nós temos que olhar para isso aí. A gente não pode fazer igual a ele aqui. Isso não está na Bíblia, mas eu fico pensando que o Gabriel disse: você falou besteira, então você vai ficar mudo agora. Vai aprender, não vai falar. Para você ficar pensando antes de você abrir a boca e usar um vocabulário carregado de incredulidade. Você não vai falar agora. Né? Eu acho que é mais ou menos igual a gente fazia, né? Eu com a Carmen fazia às vezes, né? Quando o Eduardo com a Vanessa desobedeciam, fazia alguma coisa errada, daí a gente botava a cadeira, que era a cadeira do pensamento. Vai pensar. Fica pensando na coisa errada que você fez. Né? Então, que o Zacarias não podia falar.
ficou pensando. E a nossa vida, como é que está a nossa fé? Será que a gente tem colocado diante de Deus os limites humanos? Ó, Deus, isso aqui é muito difícil, isso aqui duvido que você faça. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos sido gente de oração. Zacarias orava, a Isabel orava. Deus tem chamado o povo dele à oração. O Espírito de Deus tem movido e tem chamado a igreja a uma vida de oração. Esse chamado dele, a oração, foi em todos os tempos da igreja, mas a impressão que eu tenho é que o Espírito Santo tem chamado a igreja à oração mais do que nunca. Mas sabe qual é o problema? Que tem outras coisas também que estão chamando a nossa atenção. Tudo quer chamar a nossa atenção, tudo. Tem a atenção da televisão. Você vai buscar fechar um contrato de uma linha de telefone, querem te empurrar um monte de canal de TV, e que está tudo amarrado ali. Eles vão te apresentar 100, 150, 200, mais de 200 canais de TV. Sabe por quê? Porque querem chamar a atenção e querem que você fique ali. E daí hoje tem mais as redes sociais, onde é possível se gastar um absurdo de número de horas diante da tela do celular ou do computador. E daí a gente diz que não tem tempo para orar. Mentira! Mentira! Quem assiste televisão e quem está nas redes sociais dizer que não tem tempo para orar é um grande mentiroso. O Zacarias orava, independente da idade. Que oremos e que creiamos. Vamos pensar um pouco em Maria. É muito interessante. A Bíblia fala que o anjo aproximou-se dela, versículo 28, e disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Diz: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Mas vamos pensar o que é um anjo, aquela notícia, que coisa gloriosa. Mas vamos pensar no desafio que isso significava a Maria. Maria aqui, uma adolescente. Ela teria entre 14, no máximo 17 anos. Talvez isso para nós hoje seja muito estranho, mas na época era a idade que as mulheres se casavam. Lógico que as mães, os pais já as preparavam para isso. Hoje tem menina que não sabe nem fritar um ovo e quer casar. Não frita nem ovo, quer achar namorado. Para quê? Não faz sentido. Não tem preparo. Mas está ali Maria, essa adolescente, recebendo esse desafio. O que a Bíblia diz? Que Maria estava prometida em casamento a José. Isso seria mais ou menos, enfim, é diferente, mas mais ou menos equivalente ao nosso noivado. No entanto, com um compromisso muito maior. Esse noivado deles era era um compromisso de casamento, mas não estavam casados, não moravam juntos, não dormiam juntos. Está escrito que Maria era virgem. Não moravam juntos. E era um compromisso tão sério que para romper esse noivado era um processo de divórcio. É o mesmo que um processo de divórcio. Tão sério que era esse compromisso.
E daí o anjo vem e diz a ela: você vai ser mãe, o Espírito Santo vai vir sobre você, você vai gerar. E daí eu fico pensando, ela, e o José? Como é que fica? Enfim, ela ia chegar, José, né? Estava com o José, e daí o José ia ver que a barriga começou a crescer. Daí ela disse: pois é, José, é um anjo que apareceu, ele disse que foi. Ah, é? Você imaginou essa situação? A família dela, a sociedade, a imoralidade sexual era passível de punição de morte. Então, veja você todo o risco que ela corria. E corria risco. O fato de quando José foi a Belém, ao recenseamento, ele levou Maria no 9º mês até Belém. Por que ele fez isso? E não seria necessário, ele podia fazer isso por ela, mas por que ele a leva? Talvez, e é possível, que Maria estivesse debaixo de alguma ameaça de morte. Porque não está escrito, não está explícito isso na Bíblia, mas isso é muito possível. Imagina a pressão que ela sofreu diante de tudo isso. Então, quando ela ouve essa notícia, é glorioso, mas não é fácil, é altamente desafiador. E é muito interessante uma coisa que diz aqui, versículo 28, que se repete do versículo 30 e 31, diz o anjo dizendo: alegre-se, agraciada. Depois ele diz: não tenha medo, Maria, você foi agraciada. Agraciada se repete 2 vezes. Essa palavra, o radical dela vem de graça. E o termo graça, no grego, caris, de onde vem também o carismático, significa favor, um presente, algo que se recebe sem merecer. Quando tem a graça, há uma manifestação de graça, não há méritos nessa situação. O anjo não disse a Maria: salve merecedora, salve mulher digna da bênção de Deus. Não! Chama de agraciada. Aquela que recebeu um favor, e uma definição de graça é favor imerecido. Se é favor, já não se merece. Mas a redundância nessa definição é válida para reforçar o que é graça. É um favor que não se merece. O anjo não disse que ela era merecedora, porque ela era muito boazinha. Não, isso tudo foi graça. E repete-se mais uma vez. Ela foi receptora da graça e ela creu na graça. Eu e você. A Bíblia diz, Efésios 2:8, que é pela graça que nós somos salvos por meio da fé. Não é por méritos. Maria foi tocada e alcançada pela graça. Eu e você, da mesma maneira, é a graça que nos salva, é a graça que nos toca. Nós não somos merecedores do céu de Deus, do perdão, da bênção de Deus, não, é graça pura. E o anjo disse: você é agraciada, a graça de Deus te alcançou. Nas entrelinhas, o que ele também estava dizendo: você não merece, mas ele te deu. Salvação, em relação a mim e a você, é a mesma coisa. Nós não merecemos, mas ele nos deu por causa da graça. Pela graça, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é presente de Deus e não vem de obras para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. Maria
fez a pergunta, mas a pergunta dela não tinha incredulidade, não era uma pergunta eu duvido. Ela só pergunta, como é que vai ser isso se eu nunca me relacionei com nenhum homem? Daí o Gabriel diz, o Espírito de Deus virá sobre você, e você vai conceber. Diante disso, versículo número 38 diz, respondeu Maria, sou serva do Senhor. Maria disse que era serva e que não era senhora, sou serva. Sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. É isso? Não estou entendendo muito, sei que é desafiador, mas sou serva. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. O Senhor disse, confio que o Senhor vai cuidar de tudo. E como Deus de fato cuidou de tudo, Deus mesmo foi lá e falou com José, contou para ele como é que era a história, Deus cuidou da Maria, ninguém a matou. Não. Quando a coisa é de Deus, Deus é responsável por tudo. E nós temos que crer nisso. Que crer nisso. Se Ele nos coloca um desafio diante de nós, é porque Ele vai estar com a gente. Maria não duvidou e ela creu. E no canto delas, versículo 46 e 47, ela diz, minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Sabe, ela chamou Deus de Senhor, ela se colocou debaixo do senhorio de Deus. Ela foi chamada de agraciada e ela creu na graça. Ela disse, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Sabe quem precisa de Salvador? O pecador. Com isso ela está dizendo, eu sou pecadora, mas Ele me alcançou pela graça. Em Deus, meu Salvador. Ele é meu Senhor. E Ele é meu Salvador. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Vida e fé de Maria. E a nossa vida e a nossa fé? Diante dos desafios que a palavra de Deus coloca para nós, os princípios que ela nos ensina a seguir, será que a gente tem aceitado o desafio de obedecer, de se submeter a Ele? Eu e você, será que a gente recebe essa graça ou a gente quer ser merecedor da salvação? Salvação é de graça. É pela graça. É a graça que nos alcança. Salvação não é mérito. Salvação é presente. Agora, se eu creio na graça, se eu abro a minha vida para a graça, eu creio que sou salvo sem merecer, que os méritos estão em Jesus e que Jesus me comprou na cruz, eu recebo essa graça. Essa graça é carregada de amor, e a Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange. E diante de tanta graça, se eu creio na graça mesmo, e se eu valorizo essa graça, se essa graça está em mim, sabe o que eu vou buscar fazer? Obedecer. Eu vou buscar ter uma vida debaixo do senhorio dele. Minha alma engrandece ao Senhor. Sou servo, eu me coloco debaixo do senhorio. Quem tem consciência da graça e recebe a graça, serve e obedece. Quem não tem, desobedece e desconhece a graça. Pois a graça de Deus é movida pelo amor dele e esse amor nos constrange. Diante disso, que a nossa vida seja piedosa, como foi a de Zacarias, de Isabel, regada de muita oração. Que aceitemos os desafios como Maria aceitou. Que creiamos na graça e nos coloquemos debaixo do senhorio divino.
E daí nós lemos aqui o que Isabel disse. Quando Maria foi visitá-la, ela foi cheia do Espírito Santo. E ela louvou a Deus. E daí a Isabel disse assim: feliz é aquela que creu que se cumpriria aquilo que o Senhor lhe disse. A Bíblia não diz, mas eu fico imaginando aqui que ela fez a comparação do maridão dela que não creu, por isso ficou mudo. Maria era feliz, pois essa infeliz não creu. Ele ficou mudo. Você já imaginou o Zacarias vindo do trabalho, chega em casa, e mulher gosta de contar as coisas. E ela falava, e o Zacarias nada. Mas eu fico imaginando que, naquele tempo, a Isabel deve ter falado um monte de coisa e não podia responder nada. Mas sabe, infeliz é aquele que crê. Mas, diz aqui, feliz é aquela que creu que se cumpriria aquilo que o Senhor lhe disse. Se nós cremos que se cumprirá em nossa vida aquilo que o Senhor nos diz, nós seremos felizes. A Bíblia diz que Deus nos ama. Se cremos que Ele nos ama, nós somos felizes. A Bíblia diz que se confessamos, se nos arrependemos, Ele nos perdoa. Se nós cremos no perdão de Deus, nós somos felizes. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se nós cremos que o sangue de Jesus tem poder sobre todo o nosso pecado, e que somos limpos e purificados, nós somos mais felizes. A Bíblia diz que o Senhor é conosco todos os dias até o fim. Se cremos nisso, que Ele está conosco, nós vivemos com uma felicidade muito maior. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é a nova criatura, é nova criação, é uma nova criação. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Se eu creio que eu sou uma nova criação, eu sou mais feliz. A Bíblia fala do meu nome escrito no livro da vida. E então eu sou muito feliz, porque quando eu morrer eu vou estar lá, meu nome está lá escrito. A Bíblia diz que lá no céu Ele preparou lugar, e tem lugar para mim lá no céu. A Bíblia diz que as coisas desse tempo presente, as aflições desse tempo presente, não são para se comparar com a glória que em mim é de ser revelada. Se eu creio nisso, eu sou muito feliz. Feliz é aquele que crê. Que eu e você sejamos esses felizes. Aqueles que têm vida piedosa, de obediência, de compromisso com Deus, de oração, vida debaixo do senhorio do Todo-Poderoso, vida que crê na graça, vida que se compromete e vida que crê que Deus cumprirá cada uma de suas promessas na nossa vida. Amém?